Vou ter que partilhar de novo, que está caindo a internet aqui toda hora. Vamos lá, vamos ver se eu consigo agora. Deu 2 piques violentos. Vamos lá. Vós, Monsenhor Manning, direis que blasfemo. Vós, Monsenhor Pio, que estou demente. Não, senhores, não blasfemo, nem perdi o juízo. Tendo lido todo o Novo Testamento, declaro ante Deus, e com a mão sobre o crucifixo, que nenhum vestígio encontrei do papado. Lendo, pois, os santos livros, não encontrei neles um só caminho, um só versículo que dê a Pedro a chefia sobre os apóstolos. Não só o Cristo nada disse sobre esse ponto, como ao contrário. Prometeu tronos a todos os apóstolos. Está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 28, sem dizer que o de Pedro seria mais elevado que o dos outros. Ele está dizendo que ele pesquisou. Mas ele não encontrou nada no Antigo Testamento que dissesse que Pedro seria o primeiro Papa e que ele estaria numa posição de destaque em relação aos outros discípulos. Denise, dá para você ler aí para gente Mateus, capítulo 19, versículo 27 e 28? A Denise conseguiu entrar? Só um instantinho. 19. Mateus 19, Rose. Não sei os versículos. Não estou te ouvindo. 27 e 28. Ah, tá. Obrigada. Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus: Em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentados em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está sem microfone, Rose. Vocês estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Sim, agora sim, estou ouvindo. Denise, você deixou marcado aí o Atos que eu te pedi? Atos e Carta aos Efésios? Deixa marcadinho para na hora só abrir. Então, gente... Carta aos Efésios. Você não me pediu Atos, não, Rose. Eu pedi, eu mandei para você. Não mandou, não. Então, olha só. Repare o seguinte, tá? Pelo que a igreja diz, ele teria prometido, tá? A Pedro, teria designado Pedro como Papa numa posição de destaque em relação aos outros discípulos, né? Mas aí em Mateus, não é isso que está escrito. Aí Mateus diz ao contrário. Diz que Jesus fala o quê? Olha só. Em verdade vos digo que quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem assentar-se no seu trono de glória,
Também vós que me seguistes, vos sentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então ele colocou todos esses discípulos dele, os 12, no mesmo plano. E ele ainda diz mais, e todos os que me seguirem. Então ele não deu primazia a ninguém. Ele aqui, de uma forma, ele representa, né? Ele diz que vos sentareis em 12 tronos. Eram 12 discípulos. 12. E aqui ainda estava incluído Judas. Judas ainda não tinha morrido. Então ia de Pedro a Judas. Então esses 12 tronos são todos do mesmo nível, sem nenhum com superioridade. E aí o bispo vira-se e faz a seguinte pergunta: que diremos do seu silêncio? Ele está perguntando aos outros companheiros dele. O que nós vamos falar desse silêncio de Jesus sobre essa ideia de dar a Pedro uma posição mais elevada? Porque ele não falou sobre isso. A lógica nos ensina a concluir que o Cristo nunca pensou em elevar Pedro à chefia do colégio apostólico. Quando Cristo enviou os seus discípulos a conquistar o mundo, a todos igualmente deu poder de ligar e desligar. A todos igualmente fez a promessa do Espírito Santo. Dizem as Escrituras que até proibiu a Pedro e a seus colegas de reinarem ou exercerem senhorio. Pode ler para a gente aí, Alberto? Lucas, capítulo 22, versículo 24 e 27. Alberto, conseguiu me ouvir? Sim, vou ler agora. Tá legal. – 22, 24. Houve também entre eles uma contenda. Qual deles parece ser o maior? 22, 25. Ele lhes disse: os reis das nações as dominam e os exercem autoridade, são chamados benfeitores. Vós, 22, 26, vós, porém, não sereis assim, mas o maior entre vós seja como o mais novo, e o que comanda como o que serve. 22, 27. Pois quem é o maior, o reclinado à mesa, ou quem serve? Eu, porém, no meio de vós, sou como aquele que serve. Então, reparem, nas Escrituras, Jesus até disse a eles que não exercessem nenhuma posição de destaque, tá? Para não exercerem nenhuma posição de senhorio, porque eles estavam discutindo entre eles lá. Quem será o maior? Serei eu? Serei você? Ele disse assim, os reis das nações as dominam, quer dizer, os reis das nações dominam as nações. E os que as tiranizam são chamados benfeitores. Eles se colocam como benfeitores, mas na realidade são tiranos. E aí ele diz, quanto a vós, meus discípulos, não deverá ser assim. Pelo contrário, que o maior entre vós seja o menor, o mais simples. Porque o maior deve servir. Não é aquele que está à mesa. Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Então ele disse, aqui não tem maior nem menor. Vocês devem se colocar como servos. Então é totalmente contrário à ideia que a igreja vem colocando. Aquela ideia de colocar Pedro como papa, chefe da igreja, à frente, né, acima de todos os discípulos e acima de todos. E Jesus disse que não, porque eles estavam discutindo entre eles qual deles seria o maior
próximo de Jesus. Jesus disse: aqui não tem maior nem que todos sejam aqueles que servem. Então, mostrando que o bispo Strossmayer está certo. Está certo. No Evangelho não tem nenhum item falando sobre papado. E ele continua, o bispo: se Pedro fosse eleito papa, Jesus não diria isso. Porque, segundo a nossa tradição, o papado tem uma espada em cada mão, simbolizando os poderes espiritual e temporal. Ora, o que está aqui em Lucas 22, 24 e 27 não teria sentido se Jesus tivesse deixado Pedro no comando de tudo. Ainda mais, se Pedro fosse, né, realmente colocado por Jesus na frente de todo mundo, né, como o líder, o rei, o chefe do grupo, se Pedro fosse papa ou chefe dos apóstolos, permitiria ele, Pedro, que esses seus subordinados, que são os outros 11, o enviassem com João a Samaria para anunciar o evangelho do Filho de Deus? Lê aí pra gente, Denise, Atos, do capítulo 8, versículo de 9 a 20. Simão, capítulo 8, 9 a 20. Simão o Mago. Isso, lê aí. Ora, havia ali um homem, por nome Simão, que exercia magia na cidade, maravilhando o povo de Samaria, e fazia-se passar por um grande personagem. Todos lhe davam ouvidos, do menor até o maior, comentando: este homem é o poder de Deus, chamado o Grande. Eles o atendiam porque por muito tempo os havia deslumbrado com as suas artes mágicas. Mas depois que acreditaram em Filipe, que lhes anunciava o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, homens e mulheres pediam o batismo. Simão também acreditou e foi batizado. Ele não abandonava Filipe, admirando estupefato os grandes milagres e prodígios que eram feitos. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então os dois apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que todo aquele a quem impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro e tu também, se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Então, olha só. Olha o que o bispo está dizendo aqui. Se Pedro fosse papa ou chefe dos apóstolos, como é que os outros discípulos, né, os apóstolos que estavam em Jerusalém, mandaram que Pedro e João fossem até este local para resolver o problema? Que papa é esse que recebe ordem dos seus subalternos? Porque é o que está aqui. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Ora, Pedro é o Papa. Papa não é enviado, Papa é quem envia. Entendeu o que o bispo está dizendo aqui? Que direis vós, veneráveis irmãos, continua o bispo falando, se nos permitíssemos, nós, os subordinados, agora ele está se dirigindo à Assembleia, agora mesmo, mandar sua santidade Pio IX, que é o Papa, que aqui preside esse concílio,
E Sua Eminência, deve ser o secretário dele, né? Monsenhor Plantier, ao patriarca de Constantinopla, para convencê-lo que deve acabar com o cisma do Oriente. Aí ele fez uma piada, ele disse assim, já pensou se nós, os bispos, os cardeais e os padres, mandássemos o Papa e Sua Eminência Monsenhor Plantier lá para a Turquia, lá para o Oriente, para fazer um trabalho. Como é que fica isso? E aqui, quando ele fala de cisma do Oriente, eu trouxe, porque o cisma do Oriente, tá? Vai ser uma guerra entre as igrejas. Houve um grande racha na igreja, tá? Então, passa a se estabelecer uma guerra entre a Igreja de Roma e a Igreja de Constantinopla. Então, o Cisma do Oriente foi o evento que causou a ruptura da Igreja cristã, separando-a duas. A Igreja Católica Apostólica Romana, que estava lá em Roma, na Itália, e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Isso racha aconteceu, esse cisma, a partir de 1054, quando os líderes da Igreja de Roma e de Constantinopla se excomungaram mutuamente. Um papa excomungou o outro. A Igreja Católica de Roma ficou conhecida, né, como a Igreja Ocidental, que falava o latim. A Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja Oriental, falava o grego. A Igreja Ortodoxa era chefiada pelo patriarca de Constantinopla, antiga cidade de Bizâncio, e atual cidade de Istambul, uma importante cidade da Turquia. E a Turquia, a gente sabe, a capital é Ankara. Tem muita gente que acha que a capital da Turquia é Istambul. Não. A capital da Turquia é Ankara, tá? Então, houve um racha na igreja, formou-se duas igrejas poderosíssimas, a Igreja de Roma e a Igreja Ortodoxa. Uma falando latim, outra falando grego. Os papas se excomungaram um ao outro. Então, é o que ele está querendo dizer aqui. Já pensou se nós, os subordinados, agora mesmo, eu, padre tal, bispo tal, mandássemos o nosso Papa, que é o Pio IX, e a Sua Eminência, que deve ser o secretário dele, para disséssemos a eles, ó, o senhor e Sua Eminência vão lá em Constantinopla fazer uma reunião com o patriarca de Constantinopla e convencê-lo para acabar com esse cisma do Oriente. Aí ele diz, o símile é perfeito, a comparação é perfeita. Os outros discípulos, os subordinados, mandaram Pedro, que a igreja diz que era o Papa, resolver o problema na Samaria. E a gente manda o Papa para Constantinopla. E ele diz, a comparação é perfeita. Quer dizer, ridículo, jamais isso poderia acontecer. Aí ele continua, mas temos coisa ainda melhor. Reuniu-se em Jerusalém um concílio ecumênico para decidir questões que dividiam os fiéis. Vamos pensar aqui. Quem devia convocar os grandes ali da igreja, né? Os discípulos, para esse concílio? Sem dúvida, Pedro, se ele fosse o Papa instituído por Jesus. Quem devia presidir essa reunião? Por certo, Pedro. Quem devia formular e promulgar os cânones? Ainda Pedro, não é verdade? Pois bem, nada disso sucedeu. Pedro assistiu ao conselho com os demais apóstolos, inclusive Paulo de Tarso estava lá. E nós temos esse episódio aqui, no livro. Peraí, já diga o telefone, você ele não desliga. Nós temos... Oi? Oi, Denise? Desculpa. Nós temos esse episódio aí no livro Paulo e Estevão, desse concílio, vocês lembram? Quando eles mandaram, se eu não me engano, foi Timóteo, que ele tinha que fazer circuncisão. Quem dirigiu esse concílio foi Tiago. O Tiago, que eles chamavam de irmão de Jesus, o Tiago menor. Ora, mas se Pedro fosse o chefe do grupo apostolar e tivesse sido colocado no poder por Jesus,
Era ele quem tinha que convocar essa reunião, esse concílio. Era ele que tinha que promulgar os cânones. Era ele que tinha que dirigir tudo. Mas, no entanto, foi tudo dirigido por Tiago. Aí diz o bispo, assim parece-me que o filho de Jonas, Pedro, filho de Jonas, não era o primeiro como sustentais. Encarando agora, por outro lado, temos, enquanto ensinamos que a igreja está edificada sobre São Pedro e São Paulo, cuja autoridade devemos todos acatar, diz-nos que ela está edificada sobre o fundamento da fé dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra do ângulo. Então, se a gente encarar por outro lado, nós vamos ver o seguinte, que enquanto ensinamos que a igreja está edificada sobre Pedro e Paulo, cuja autoridade devemos todos aceitar, vocês, diz-nos que ela está edificada sobre o fundamento da fé dos apóstolos. Então, ele diz aqui, tem uma confusão aqui. Tem uma confusão. Denise, lê aí Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 17 a 20. Pagãos e judeus reunidos pela cruz de Cristo. Veio para anunciar a paz a vós que estáveis longe, e a paz também àqueles que estavam perto. Porquanto é por ele que ambos temos acesso junto ao Pai, no mesmo Espírito. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Então, olha só o que ele diz aqui, né? Enquanto ensinamos que a igreja está edificada sobre Pedro e Paulo, cuja autoridade devemos todos acatar, diz-nos, quer dizer, a igreja diz que ela está edificada sobre o fundamento da fé dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra do ângulo. Então, olha o que ele diz aqui. Olha que está aqui. Assim ele veio e anunciou a paz a vós que estáveis longe, e a paz aos que estavam perto, pois que por meio dele, nós, judeus e gentios, num só espírito, temos acesso junto ao Pai. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, da qual é Cristo Jesus a pedra angular. Então, a igreja tem que estar edificada sobre o fundamento dos profetas, sobre o fundamento, melhor, dos apóstolos e dos profetas, sobre o ensino do Senhor, sendo Jesus Cristo a principal pedra do ângulo. E aí ele diz aqui, esse mesmo Paulo, ao enumerar os ofícios da igreja, menciona apóstolos, profetas, evangelistas e pastores. É isso que ele diz. Ele não fala sobre papa. Ele diz que a igreja igreja a gente sabe o que é. É assembleia convocada. Não é 4 paredes e um telhado, tá? Lembrando sempre isso. Essa assembleia está edificada sobre São Pedro, que era quem? O evangelizador dos judeus. E Paulo, que era o evangelizador dos gentios. Lembra? Que cada um ficou com uma missão? Diz-nos que ela está edificada sobre o fundamento da fé dos apóstolos e profetas. E aqui sendo Jesus Cristo a principal pedra do ângulo.
Então, Paulo, ao enumerar os ofícios da igreja, a assembleia menciona apóstolos, profetas, evangelistas e pastores. E será crível que o grande apóstolo dos gentios se esquecesse do papado? Se o papado existisse? Esse ouvido me parece tão impossível como o de um historiador deste concílio que não fizesse menção à sua santidade Pio IX. Será que Paulo esqueceria disso? Ele não esqueceu. Aí vieram os gritos da Assembleia, lá do concílio à parte. Silêncio, herege, silêncio. Chamaram ele de tudo, né? Aí ele diz assim, calmai-vos, veneráveis irmãos, porque ainda não concluí. O apóstolo Paulo não faz menção em nenhuma às suas epístolas às diferentes igrejas da primazia de Pedro. Então, em nenhuma epístola de Paulo, ele faz referência da primazia de Pedro. Se essa existisse, e se ele fosse infalível, Pedro infalível, como poderia Paulo deixar de mencioná-la em longa epístola sobre tão importante assunto? Então, se houvesse essa história de Pedro ser o grande líder, e se ele fosse considerado por Jesus e pelos outros infalível, imagina o Pedro infalível, né? Como é que Paulo ia esquecer de mencionar isso em uma de suas cartas? Concordai comigo, a igreja nunca foi mais bela, mais pura e mais santa que naqueles tempos em que não tinha papa. Olha o que ele fala. Também nos escritos de São Paulo, de São João e de São Tiago, não descubro traço algum do poder papal. São Lucas, o historiador dos trabalhos missionários dos apóstolos, guarda silêncio sobre tal assunto. Então, Lucas é considerado o historiador dos trabalhos missionários dos apóstolos. E ele não fala nada. Isso deve preocupar-vos muito. Não me julgueis um cismático. Entrei pela mesma porta que vós outros. O meu título de bispo deu-me direito a comparecer aqui. E a minha consciência inspirada do verdadeiro cristianismo me obriga a dizer-vos o que julga ser verdade. Pensei que, se Pedro fosse vigário de Jesus, ele não sabia, pois que nunca procedeu como papa, nem no dia de Pentecoste, quando pregou o seu primeiro sermão no Concílio de Jerusalém, presidido por Tiago, nem na Antioquia, nem nas epístolas que dirigiu às igrejas. Será possível que ele fosse papa sem o saber? Permiti que repita. Folheando os sagrados escritos, não encontrei o mais leve vestígio do papado nos tempos apostólicos. Então, a gente vai parar por aqui. Hoje, né? Então, gente, observem isso. Olha que texto esse bispo está mandando ver. Ele está provando para todo mundo que essa história de papado é uma invenção da igreja. Que ele está trazendo item por item, indo ao Evangelho, nas cartas de Paulo, dizendo, não tem nada disso escrito. Não tem nada. A igreja, ela está baseada nos ensinos de Jesus, nos ensinos que os discípulos trouxeram, e não nessa história que vocês estão inventando aí. Aí ele diz isso. Será que Pedro foi eleito papa e não ficou sabendo disso? Porque ele não se comportava como papa. E não vamos esquecer que desse documento eles estão julgando o quê? A infalibilidade papal. Ora, se Pedro era papa, então ele era infalível. Aí você pode pensar, como é que alguém infalível nega Jesus 3 vezes? Entendeu? Corta a orelha de alguém. Corta a orelha e outras coisas mais. Jesus fala para ele, afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque ele abriu uma brecha para que o espírito das trevas tentasse se aproximar de Jesus. Ele, como médium, ficou lá, se deixou envolver pelo espírito das trevas e deu uma mensagem. Aí Jesus chama a atenção. Quando Jesus diz, afasta de mim, Satanás, ele está chamando a atenção do espírito, pelo seu atrevimento, e de Pedro, porque se deixou envolver, abrindo uma brecha. E ele seria infalível?
Porque se ele é considerado o primeiro papa da igreja, título que ele não pediu, mas que deram para ele, e eles estão votando a infalibilidade papal, então o Papa está ganhando, Pedro está ganhando o título de infalível. Então esse bispo, ele está, entendeu? Derrubando toda essa história. Toda essa história que a igreja criou. E na próxima aula a gente vai continuar. Devido ao problema de que houve aí da internet, na próxima aula eu vou começar fazendo uma leitura novamente do texto, mas sem comentar. Só ler o texto. E a partir de onde nós paramos é que eu vou fazer os comentários, até para que a gente não perca, entendeu? Porque houve uma queda da internet, eu nem sei se gravou. Então, na próxima aula eu vou entrar lendo o texto todo até a página 4. É rapidinho a leitura, porque a letra é grande. Se botasse a letra pequena, dava 3 folhas só. E depois a gente vai continuar, porque ele vai continuar desconstruindo essa tese. Eu achei o texto maravilhoso, gente. E mesmo com toda a argumentação do bispo, ainda teve lá alguém, né? Tinha um grupo de outro entendimento, silêncio herege, E vários. que não acatava uma argumentação tão clara, né? Então, lógico, eram vários. Esse concílio tinha para mais de 100. E aí você vê que tinham indivíduos corrompidos, né? Sim. Qual era o interesse de quem defendia uma posição contrária a uma coisa tão clara como essa? Poder. O poder. Pois é. O poder. E Rose, olha, você não acha também, você colocou aí 1870, né, que foi essa assembleia, essa reunião. Esse bispo, ele já devia estar sob a inspiração do Consolador prometido. Porque quando você tem o Consolador em suas mãos, te mostrando o caminho o caminho do verdadeiro Evangelho do Cristo, e você realmente está de acordo, você quer estar no caminho de Jesus, isso passa a ter, ele deve ter, clareou a mente dele, porque ele enfrenta toda uma instituição. Então, ele devia estar ali instruído já pelo Consolador, intuído pelo Consolador prometido. Essa exegese dele é de Consolador, é de Espiritismo. Esse discurso dele é 13 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. A sorte é mais Inquisição, né? A sorte dele é mais Inquisição. Fala, Denise. Não, estou concordando com Rosane. E realmente é um texto maravilhoso. E preste atenção, já fui católica, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Não interessa a igreja passar essas por isso coisas das pessoas. No final do texto onde nós lemos, que nós paramos aqui, quando Emmanuel diz assim: consumada essa medida que facilitava o orgulho e o egoísmo, que foi a colocação de Bonifácio como primeiro papa, tá? Lá no século VII, toda a sua nociva expansibilidade, quer dizer, nociva expansibilidade do papado, tem se levado a efeito. Até hoje, os maiores atentados que culminaram em 1870 na declaração da infalibilidade papal. Esse concílio foi para determinar isso. E esse bispo Strossmayer, ele vai fazer esse discurso contra isso. Contra isso, porque ele usa exatamente, como a Rosane falou, a razão, a lógica, e provou ali, ipsiliter, que não tem nada daquilo, que aquilo era invenção. E o que aconteceu? Eles acabaram aprovando, o concílio acabou aprovando uma coisa que não... E ele provou de uma forma simples, lendo, estudando o Antigo e o Novo Testamento. Nem os profetas falaram de Papa, nem Jesus. Muito pelo contrário, quando eles estavam discutindo entre eles, quem é o maior, quem não é maior, Jesus falou, aqui não tem maior nem menor, aqui não tem maior, aqui só tem menor. Aqui só tem menor. Cortou, não tem essa história de menor e maior. Quando ele diz que Pedro sentou no trono, Jesus disse assim, aqui tem 12 tronos.
12 discípulos. E não é trono de ouro que ele quis dizer, né? Todos na mesma posição. E disse: todos que me seguirem terão os mesmos direitos. Então Jesus não deixou papa, não deixou ninguém assim. Tipo assim, não vamos dizer que a palavra papa não existisse, mas Jesus chegasse assim: gente, eu estou para morrer na cruz. Então o negócio é o seguinte: eu vou chamar Pedro, que é o mais antigo, para comandar o grupo. Ele não disse isso. Tanto é que João e Tiago mandaram Pedro, ele vai lá, vai acalmar o pessoal lá. Então era aquela coisa. E Pedro foi lá falar daquele concílio que deu aquela brigalhada danada com Paulo de Tarso, por causa da circuncisão. Ele nunca. Aí é o que o bicho falou. Será que ele era papa e não sabia? Será que botaram lá no diário oficial daquela época? Você é papa e não leu? Porque ele não assumia como chefe. Ele não era. Entendeu? E o bicho está colocando isso. Ele não está trazendo nenhum documento estrangeiro. Ele disse assim, ó, leiam, eu pesquisei o Antigo e o Novo Testamento. Não tem nada disso. Vocês estão inventando. E o texto vai continuar maravilhoso. Então, semana que vem, eu vou fazer assim. Eu vou começar fazendo a leitura direta, batida. Vocês, como já estudaram, dos 4. E depois dos outros 4, aí eu vou continuar falando, porque é muito interessante. E a gente vai ver como já tinha gente lúcida dentro da igreja. Mas o sonho do poder, gente, é muito grande, né? É muito grande. Então, tá tudo ali. E como a Rosane me falou, com certeza ele já foi inspirado pelo Consolador para tentar fazer com que essa aberração não seguisse à frente. Mas, infelizmente, né, ele não foi voz vencida, mas deixou colocado ali os argumentos dele nos anais da história. E esse discurso, gente, se encontra nos arquivos do Vaticano. Está lá arquivado nos arquivos do Vaticano. Todo o discurso dele. Tanto é que o discurso foi tirado de lá e publicado nesse livro. Se você for ao Vaticano e pedir os documentos desse concílio de 1870, você vai encontrar esse discurso. Aí você diz, por interrogação, como? É o poder, gente. O poder é como água descendo ladeira. Ninguém segura, né? Ou melhor, segura-se. Vai ter um momento que vai segurar, e a gente sabe o que está acontecendo, né? Então, nós vamos encerrar nossa aula de hoje. Eu vou pedir à nossa companheira Rosane fazer uma prece de agradecimento. Rosane, por favor. Sim.